Vamos lá, eu quero entrar nessa palavra com muita oração, como eu já tenho dedicado, para que o teu coração também se conecte com o de Deus e você aprenda como são doentias as intenções do inimigo quando se refere às nossas crianças e à cultura. Pai querido, Tu és a verdade. No Senhor está toda a verdade, a Tua palavra é a verdade, e nós não queremos nos distanciar dela de forma alguma. Queremos pedir que o Senhor ministre agora no nosso coração, que o Senhor nos ensine, abra nossos olhos, nos faça diferenciar entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, entre aquilo que é justo e aquilo que é ímpio. Pai, os teus alertas hoje vão ser dados. Toca uma trombeta, como a trombeta do sentinela, mas eu te peço todo amor, eu te peço que o meu coração seja movido agora pelo teu Espírito, que eu me incline ao Senhor, e que os ouvidos dos teus filhos sejam também ungidos para ouvir tua palavra e entender em nome de Jesus, amém? Vou falar hoje sobre algo que agora no final do mês de outubro começa a ser muito propagado no nosso país. Na verdade é uma cultura que nós recebemos dos Estados Unidos, em mais ou menos na década de 80, 90, isso foi se popularizando, que é a festa do Halloween, que ela tem alguns outros sentidos, que são envolvidos com o Dia das Bruxas. Aqui no Brasil, no ano de 2016 ou 2017, no dia 31 de outubro, um livro infantil de feitiços, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, foi lançado no dia 31 de outubro, é um dia hoje que marca a metade entre o solstício de verão e a metade do outono. Então existe nessa data aqui uma influência, e crianças e adultos e pais e mães nem percebem o que está por trás disso. Eu quero aqui, biblicamente, como a gente sabe, a Bíblia é verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Aqui de maneira nenhuma nós queremos ofender alguém, ou atingir a crença de alguém, ou a inocência de alguém. Nós queremos apenas comunicar o que a verdade diz, e mostrar para você que é a igreja, você que nos assiste e que nos acompanha, a verdade por trás de uma festa que começa lá nos países de língua inglesa e que tem entrado nas nossas escolas e se filtrado como uma grande brincadeira dentro do meio evangélico, inclusive. E é isso, o Halloween e a Bíblia. Vou fazer aquele negócio, Maurício. Pronto. Sua origem na Irlanda, os chamados magos ou feiticeiros celtas, eles celebravam o dia do Rei dos Mortos. Há uma coincidência. Então, quando a gente fala de ciclo do Sol, quando a gente fala da rotação da Terra, a Terra ela gira em torno do Sol, e cada giro é um dia. Quando ela gira inteiro em torno do Sol, o momento de translação é um ano. Então, o nosso ano consiste em 365 ou 366 voltas em si mesmo, giros em si mesmo, que dá 365, 66 dias. E esse dia é um dia que é chamado do festival, é celebrado o festival da colheita. Esse festival foi muito famoso entre os pagãos, porque eles, depois de fazer toda a colheita, eles celebravam essa colheita e pediam para que os espíritos que os governavam mantivessem aquela fartura de colheita e que desse para todos os meses, chamados de meses sombrios, os meses onde o sol ele encurtava, as noites ficavam mais longas, vinha o frio, porque o outono, e é isso que os países nórdicos, os países de língua inglesa, principalmente os povos escoceses, irlandeses e galeses, eles celebravam, era a festa da colheita. Depois de muito trabalho, acendiam-se fogueiras e havia diversos sacrifícios que eram feitos de gratidão aos seus deuses pagãos e de oferendas. Esses homens entendiam, e havia uma crença de que na noite do dia 31 para o dia 1º de novembro, na verdade isso
consertando aqui, era de 27 de outubro, essa data foi trazida para hoje, para dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, dia 2 de novembro, dia dos mortos, e essa festa acabou se misturando com a identidade cristã, e eles acreditavam que nessa data, a distância entre o mundo dos vivos, que são nossos, e o mundo dos mortos, ela ficava tão fina, que os mortos, eles atravessavam uma espécie de um portal, e eles podiam entrar na vida dos vivos para atormentar, especialmente quem? Especialmente os mortos que foram maus, e que não conseguiram alcançar o paraíso. Ou seja, é uma série de lendas, uma série de crenças que não tem razão em Deus, uma série de mentiras contadas de geração em geração, que atravessaram os povos. Nós tivemos uma grande miséria na Irlanda, nós não, eles, entre 1940 e 50, isso fez com que houvesse um grande êxodo da Irlanda, especialmente, isso foi espalhado, os irlandeses, eles chegam em Nova York, eles chegam nos outros países e trazem consigo o quê? Esses costumes, essas festas pagãs. Essa palavra é uma palavra que, na verdade, é uma corruptela. Todos os santos, e evening, véspera, Halloween. Então, Halloween é uma corruptela de véspera do dia de Todos os Santos. Então, a igreja, através de Gregório, um papa que existiu há muito tempo, era muito forte, era o poder mais forte da terra naquele tempo, na chamada Alta Idade Média, ela deu para o dia 1º, o dia de Todos os Santos, e assim ficou o dia 31 para o dia do Halloween, o dia da bruxa, o dia do culto aos mortos, o dia da celebração ao espírito de morte, um dia que se tentava fazer paz com demônios, para que eles não atormentassem as vidas. Então eles se vestiam de caveiras, eles se vestiam de monstros, para que fossem confundidos com os espíritos, e eles colocavam comidas, bolos, pães, e depois isso foi virando doce na porta de casa. E as crianças hoje perguntam assim: doces ou travessuras? Tricks ou treats? Então ele faz uma jogada de palavras, para quê? Para que as crianças celebrem através do alimento um culto que a gente nem espera e nem esperava que fosse assim. O engano de que espíritos desencarnados e desencarnados, essa é uma doutrina essencialmente espírita, ela também é adotada por povos do Oriente, onde os espíritos se encarnam e reencarnam. Isso não encontra nenhuma vírgula de verdade, segundo as escrituras sagradas, que dizem, talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns de espíritos familiares, e aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios eles dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Isaías 8:9 nos dá uma perfeita indicação da decepção de Deus, quando o seu povo, em vez de buscar a Ele, ao Deus que é todo poderoso, cujo nome é Senhor, do que buscar espíritos que às vezes eles transitam de geração em geração dentro das famílias, chamados de espíritos familiares. O Halloween é uma festa para demônios. Eu falo aqui com toda clareza para você que é igreja. Esse festival de Samhain ou Samhain significa fim do verão ou tempo sem luz. É isso. É quando o sol ele começa a encurtar, ele perde sua força e as trevas ganham sua força. Vai chegando o quê? O inverno, o sol fica com seus dias mais curtos, e o inverno tem as noites mais longas. É o fim do outubro, é por isso que é celebrado no dia 31. Época do outono, as folhas das árvores, elas começam a cair, aquilo que dava fruto não dá mais fruto, então eles chamam de tempo da morte, ou tempo das trevas, e tem esse nome
que as tribos célticas e nórdicas também davam. Muklah, o chamado Deus com letra maiúscula, que é o Sol, que na verdade você sabe que não é um Deus, é uma estrela de quinta grandeza, que gira junto com a Terra, nesse sistema que nós chamamos de solar, dentro dessa galáxia que nós chamamos de Via Láctea, e dentro desse espaço sideral que Deus criou. Então ele achava que o Sol perdia as forças, e por causa desse Samhain, o Senhor da morte vinha. Então deveria ser apaziguado. Fazia-se uma festa, tipo, ó, eu faço uma festa, eu te entrego oferendas, e você também não me deixa passar fome no inverno. Ainda mais porque aqui na nossa região, na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra, na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, que não eram esses países daquele tempo, e nem mesmo eram cristãos daquele tempo, eles eram de uma maneira assim pacificados, apaziguados. É isso que acontecia. Em Romanos 13, 11, 12, diz o seguinte: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Ele faz uma ligação aqui, capítulo 11, capítulo 10, 9, 10 e 11 de Romanos. Ele fala sobre Israel no passado, fala sobre Israel no presente, e fala de Israel se convertendo no futuro. Então, Israel que esperava o Messias, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Messias, ungido, não creu e não crê no presente. Eles acham que o Messias está por vir. É uma religião messiânica. Eles não perdem essa esperança de ver alguém. Há de muitas passagens bíblicas, em Lucas 21, em Mateus capítulo 24, em todo o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, a revelação de que Cristo voltará, mas Ele não vai voltar como cordeiro, Ele não vai voltar para ser esmagado, para ser cuspido, para ser esbofeteado, nem para ser crucificado. Ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. O livro do Apocalipse, que não tenha medo dele não. Quem deve temer o livro do Apocalipse é quem não crê no Senhor. Porque ele diz: Ele vencerá com os seus anjos e os seus santos, que são vocês. Nós somos chamados de santos na Bíblia. Então, aqui ele está dizendo que a noite está acabando. Se prepare, porque o dia do Senhor está mais perto hoje do que estava ontem, quando nós cremos no Senhor. Então, olha, se revista da armadura da luz, se meta com as trevas. É isso que ele está dizendo, se meta em festa. Um dos maiores exemplos da origem dessa festa, esse Jack. A história do Jack é aquele homem que leva aquela abóbora sorridente. Eu tenho aqui uma foto dele. Quem era Jack? É uma lenda. Ele era um bêbado, mentiroso, enganador, que faz um acordo com o diabo, e ele engana o diabo, e aí por causa disso, ele faz um acordo para não morrer, ele faz um acordo com o inferno, ele faz um acordo com a morte, e como ele consegue enrolar o diabo, é lenda. Ele é amaldiçoado a andar, na verdade não era com abóbora, era com pepino, e dentro do pepino um carvão aceso. Ele vagaria eternamente sem luz. Isso está parecendo algo comum a uma doutrina que diz que a pessoa é uma alma que fica vagando, mas não é nada disso. Existem dois lugares para a gente: ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. E o inferno não é o fim, porque a Bíblia vai dizer que o inferno ainda vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. É só um ambiente de espera até que o Senhor venha julgar vivos e mortos. Então, se colocava então essa fruta, esse fruto da terra, e fazia-se uma cara. Hoje se faz uma cara sorridente na abóbora, como se fosse uma piada.
E não se coloca mais uma vela ali dentro, se coloca até um laser ali. Como é que chama aquela luzinha que a gente coloca? Não é laser, LED, coloca um LED, as crianças saem na rua. Hoje há um enfeite disso, com aquilo que é macabro, com aquilo que é imundo, com morcegos, com aranhas, com serpentes. Isso tudo são simbologias que apontam para quê? Para um caminho de trevas. Jesus diz: pisarão em serpentes, escorpiões e todo poder do mal, e nenhum dano vos fará. Em Lucas, capítulo de número 10. Essa história de mudança do dia 27 para o dia 11 é por quê? Porque nós vivíamos, a humanidade, no calendário chamado de calendário juliano. Quando Gregório reorganiza tudo, tem 3 ou 4 dias, daí vem o ano de 365, 366, que ficam desorganizados, e essa data vem para onde? Vem para 1º do 11, era o dia em que aqueles que eram mártires, que tinham sofrido pela causa cristã, eram celebrados. Então o dia chamado de Dia das Bruxas, ou o dia do Halloween, véspera do dia de Todos Santos, é jogado para onde? É jogado para o dia 31 de outubro, e até hoje os filmes mostram isso. E eu preciso que você discirna comigo o que está acontecendo, essa roupagem de boas ações, de dar doces para crianças. Existe uma festa que é muito forte no Rio de Janeiro e alguns outros estados, chamado de festa de Cosme e Damião, porque Cosme e Damião eram cristãos que trabalhavam de graça, mas na verdade leva o povo de, em vez de adorar o Deus vivo que fez os céus e a terra, o Deus invisível, o Deus que é imutável, faz a pessoa adorar pessoas. Aí eles fazem negócios, fazem acordos, fazem tratos, fazem contratos espirituais. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10 que por trás de todo ídolo há um demônio. E é por isso que hoje eu preciso tratar disso, para que a igreja não tropece naquilo que estão ensinando por aí, que você acha que é só uma bobagem. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, ou seja, Lucas, o apóstolo Paulo e mais quem estava com eles, porque é Lucas que escreve o evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Ela dava dinheiro. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela falava aqui uma parte da verdade. De fato, Paulo, Lucas e aqueles homens anunciavam a salvação e eram filhos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo. Ela continuou fazendo isso, diga assim, por muitos dias. Diga muitos dias. O apóstolo Paulo não conseguiu enxergar. As pessoas estão perto da gente por muitos dias, mas de repente, finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito que governava aquela mulher: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. O que há por trás dessa história de Halloween? Que espírito ou que espíritos estão por trás dessa festa que é tétrica, que alguns professores são obrigados, inclusive cristãos, a participar por força do contrato de trabalho? Não, você é professor de inglês e aqui nós celebramos o Halloween, nós celebramos também uma outra, tem uma festa que é muito forte, que vem depois ou antes do Black Friday, que eles celebram um livramento que Deus deu para aquele povo de lá, quando os perus foram trazidos, e daí eles também celebram uma festa que é deles, mas que devagarzinho quer entrar no nosso país. Devagarzinho ele vai influenciando e se tornando a maior festa, mas maior do que Páscoa, maior do que Natal. Quando a gente pega as roupas, pastor, mas o que tem de mais? É só uma balinha, gente. Quando o espírito imundo de infantil, herê, os chamados espíritos infantis ministram ou manifestam, isso é consagração de pai e mãe. Pai e mãe que leva, não, ele é devoto, ele vai ser consagrado, ele vai ser dedicado. Gente, a vida da pessoa não se organiza, ele vive
emocionalmente infantil, financeiramente imaturo, ele não sabe lidar com isso. Quando você vai orar, vai ver o que? É um espírito imundo que está governando a vida da pessoa. E ele fala: só saio se me der um doce, um quindim, um pudim, um guaraná, um refrigerante. Então, por trás dessas aparentes inocências, a gente vai ter que discernir algumas coisas que estão acontecendo. Então, essa véspera do dia de Todos os Santos, está em Isaías 28, vocês se vangloriam dizendo, fizemos, olha que palavra dura do profeta Isaías, vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, uma aliança com o inferno, quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio, e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano Senhor, seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá, quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Isaías capítulo 28, verso 15 a 18, sabe o que ele está dizendo? É gente que acha que vai encontrar abrigo no inferno, não, porque lá vai ter um lugar especial para quem adora Satanás. Não vai ter não, querido. O inferno só há pranto e ranger de dentes, e essa é uma doutrina, se eu falar assim, vou pregar sobre o inferno, não vem ninguém, nem os discípulos, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago pregaram sobre isso, ninguém, só quem fala de inferno é Jesus, na Bíblia, só, porque é Jesus que é o Salvador, existe uma porta, a porta que leva para o céu chama-se Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta estreita. Agora, larga e espaçosa é a porta que dá a destruição. E tem gente aqui que está fazendo pacto com o Espírito, está fazendo pacto com a morte, está fazendo pacto com o inferno, com aquilo que se chama espírito de trevas, e está achando que vai se livrar da calamidade, e é Deus falando para a gente. Gente, bota de novo a palavra, por favor. Essa palavra é dura ou não é dura? Se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, uma aliança com o inferno. Gente, e aí ensinam os nossos filhos, de uma maneira assim, muito sutil, e vai entrando dentro de nós conceitos, é o super-homem, que não é mais homem, não é mais, próximo super-homem, ele não vai ser mais homem, ele vai ser fluido, meio homem, meio, eu sei lá como é que vai chamar o negócio, os X-Men, que são os heróis, mutantes, dessa geração, que vem logo debaixo da minha, estão fazendo a mesma coisa, estão introduzindo conceitos, e aí, cada vez quem fica mais jovem, as gerações se distanciam ainda mais de nós, a gente não consegue mais se comunicar, a gente não consegue mais atingir eles. A gente era uma geração que lia livro na escola bíblica dominical, que colocava algodãozinho na árvore, as crianças já nascem, menos de um ano, já está falando com a Alexa, já está dando ordem, e fazendo assim para que a tela ande. É uma geração diferente da nossa. E se a gente não começar a se comunicar com eles do jeito que eles se comunicam, se a gente não começa a colocar telão, eles vão querer ir para cinema. Se a gente não começa a dar conforto para eles, a palavra de Deus, sem dúvida, é que vai mudar. O evangelho transforma, querido. Mas a forma de comunicar o evangelho, ela vai ter que andar junto com a comunicação. Porque a gente começar a pregar o evangelho em caravela, a gente sai com uma caravela daqui hoje, para chegar em Recife, chega daqui a 10 anos, sei lá quantos anos. E hoje a gente tem o quê? Esses cabos, esses satélites, e essa comunicação que você manda o WhatsApp, sai agora e chega agora. A gente tem que aprender a falar com os nossos filhos. São fantasiados ou confundidos com os mortos. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode trazer a luz e as trevas? Por que eles se fantasiam? Para enganar.
cabeça deles, dia 31 de outubro. O que acontecia no dia 31 de outubro? Os mortos visitavam, era a única data, é o que os bruxos, os feiticeiros chamam de Dia dos Mortos. Não é o dia 2 de novembro, que a Igreja Católica Romana instituiu como feriado para você ir lá e prestar homenagem. Não é nada disso. Eles fazem dia 31. E nesse dia 31 eles entendem que esses espíritos de mortos, que são sábios, que são de luz, vêm para visitar. Então, como a ideia é que eram espíritos maus, eles se fantasiavam também de espíritos maus, para serem confundidos. E não há nada de comum entre a justiça e a maldade. Eu já tive que conversar com um pastor, que queria fazer festa de Halloween dentro de igreja. Dentro de igreja. E há uma... Depois a gente viu que o moço tinha sido ordenado de uma maneira muito... vou chamar de apressada, inconsequente, e você acaba seguindo os caminhos que a tua liderança acaba te enviando, e se a liderança fica calada, a igreja continua no erro, apaziguando um espírito mau. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não deixou a gente nas trevas para ficar nas trevas. Ele trouxe a mim e a você de um lugar tenebroso para um lugar maravilhoso. Ele arrancou a gente das mãos de Satanás, do império das trevas, e nos levou para o Filho do seu Filho amado, Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre Halloween, e dessa tentativa de comunicar com os mortos, quando Deus fala sobre isso, Ele diz, será que existe mesmo um portal de acesso aos mortos? Vamos ver o que a Bíblia diz. Os homens e mulheres entre vocês, que forem médios, ou que consultam espíritos de mortos, decretaram a própria morte. Você vai reparar em Levítico 20, 27, que esses demônios, eles são seguidos do nome morte. É o fulano da sepultura, é o fulano que é a caveira, foi o fulano que é o espírito da morte, que é o rei do cemitério, que é o não sei quem da calunga, que é cemitério. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Então a pessoa está se envolvendo com isso e está atraindo para a sua própria vida o quê? Destruição e morte. Aquele que se envolve com isso, gente, não há como trazer uma notícia mais clara do que a própria Bíblia. Eu não tenho nem o que interpretar aqui, mas está atraindo para a sua vida o quê? Destruição. Vocês entendem porque o Halloween é uma festa infiltrada? Você não tem que chegar lá e brigar na tua escola. Você não tem que chegar lá e dizer é do diabo. Faz como eles falam. O que a lei diz? A lei diz que a gente não é obrigado a isso, que a gente não é obrigado a submeter os nossos filhos a isso. Usa a lei. Eles não querem que o Estado seja laico, não é assim quando a gente vai evangelizar uma escola? Não, o Estado é laico, tem gente que vocês já ouviram isso, né? Político é laico, mas não é laicista, é laico, mas não é ateu. Para pessoa que não consegue ser impactada pelo... Tem coisas que eu prego aqui que as pessoas ficam com raiva, entram na internet, xingam, reclamam. Querido, eu prego o que está escrito. Se tem uma coisa aqui que Bom Retiro não pode reclamar, é da quantidade de palavra de Deus que é ministrada a cada culto. Isso a igreja não pode reclamar. Então a gente está ministrando aqui uma verdade e vem um mundo contra a gente não pode falar nada. Que se você fala alguma coisa contra, aí você já é taxado de quê? De preconceituoso. E nomes muito mais feios do que esse, que nós somos atingidos. Fogueiras que não iluminam trevas, ai dos que chamam mal de bem e ao bem de mal, aos que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5:6. São pessoas que não, é do diabo, mas é bom. Como?
é uma caveira, mas é do bem. Todo mundo é um esqueleto, pastor. Tem uma caveira aqui dentro. Você sabe exatamente o que significa uma caveira. Você já viu o filme Tropa de Elite, que é Faca na Caveira? Que ele diz que policial sobe é para matar e não é para morrer. Por que tem uma caveira? Por que tem uma caveira? Então, gente, quando a pessoa diz que aquilo que é trevas é luz, e a pessoa confunde, você vê. Hoje eu estava saindo aqui, fiz um atendimento, voltando para casa, tinha uma moça vestida de bruxa, uma vestida de bruxa, com aquele chapéu, em cone, pintado de preto, a cara preta, eu não sei para onde estava indo, né? Diferente no meio de todo mundo aqui, mas diferente, porque também um dia que não tem sentido. Hoje é dia 27, véspera aí, estamos às vésperas do dia 31, mas chamava atenção por quê? Por ser algo repulsivo. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Eu gosto demais desse versículo, 1 João 5. Ele continua: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, porque Ele é luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo e qualquer pecado. Pastor, tem pecado que não é perdoado? Porque o fulano fez. Todo pecado é perdoado, só tem um que não tem perdão. Qual é? É o pecado contra o Espírito Santo. É esse. E Hebreus dá uma ideia que tem um outro. É aquele que se arrepende, que vive com Deus e depois é apostasia, diz: eu não quero mais viver com Deus. Esse também não tem perdão. São dois pecados, pelo menos. Um em Mateus capítulo 12 e o outro em Hebreus capítulo 6. Esconder à noite a tentativa. Aprendam a discernir, a interpretar, aprendam a investigar, aprendam a separar o bem do mal. Discernam, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. As festas são celebradas, sabe quando? Meia-noite. É o tempo que vira a banda. As festas são celebradas, as festas com Deus são celebradas de dia. No pôr do sol acaba. Festa, na Bíblia, começa quando o sol levanta, termina quando o sol se põe. O sol se põe naquele tempo, não tinha luz, não tinha vela, não tinha lampião, não tinha. Não tinha o celular aqui para te dar uma luzinha, não tinha. Então, quando acabava o dia, acabava a festa. Quando é que essas festas são celebradas? À meia-noite. É a festa noturna, soturna. É a festa das sombras. O mundo inacessível dos mortos. Ah, pastor, porque o Halloween celebra a vinda dos mortos. Por que os mortos vinham? Porque eles vinham procurar a sua casa, como se eles estivessem vagando. Os vivos, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, muitos apareceram. Nunca mais terão parte em nada que acontece debaixo do sol. E aí, existe um portal de acesso a espíritos? Morreu o morto. A parábola que trata do rico e do Lázaro deixa isso claro. Há um abismo de separação. Você precisa aprender isso. Entre mortos e vivos é inacessível. O morto não vem para te aconselhar, o morto não vem para te dar dica, o morto não vem para contar a história de outra pessoa que está morta, o morto não adivinha futuro, o morto, ele não tem acesso. Depois que a gente morre, querido, ao homem é dado morrer quantas vezes, gente? E depois disso vem juízo, acabou, não tem outra vida. Ou você se conserta com Deus agora, ou você não vai ter outra chance. Essa é a chance. Não existe, no nosso país, eu fico imaginando alguém que não tenha tido acesso ao Evangelho. Eu fico imaginando, porque os rádios contam sobre o Evangelho, a televisão conta, a internet é liberada para todo mundo, mas tem gente que gosta de andar ao contrário. Não, eu vou me rebelar. Eu vou me rebelar.
E aí busca aquilo que justamente que está oculto. Não existe contato entre morto e vivo. Ah, eu fiz um gol para o papai lá, para minha mãe que morreu, para a vovozinha. Que você fez um gol para a torcida, você fez um gol para você fez um gol para ter um contrato lá com o time da IBBR do futebol, lá mas não tem, o teu pai não viu. Eu sei que você queria que visse, mas não viu. Isso é uma doutrina de demônios. Quem está investigando a gente é Deus. Nem anjo julga a gente, quanto mais ser humano. Quem não vai julgar, vai nos julgar, gente, é Deus. É preciso ter uma escapatória para mim e para você, Jesus Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Passaram da morte para a vida. É isso. Sacrifícios, aqui quando a gente fala, quando a gente fala sobre comida, já ministrei isso aqui uma vez. Sacrifício e alimentos consagrados era a maneira de se fazer pacto naquele tempo, com comida. Então Abraão faz um pacto em Berseba, eles chamam de Berseba, com Abimeleque em Gênesis 21. Jacó faz aliança com Siquém em Gênesis 26. Esaú troca o direito de porção dobrada, comida. Ele faz uma aliança, me dá a tua comida, não, você me dá o teu direito de primogenitura. Então toma aí esse prato de lentilha. Gente, essa troca custou caro. Lentilha, gente. Eu sei que o irmão e a irmã vai dizer, não, pastor, é tão bom. Então pode tomar inteiro. Pode comer tudo. Eu vou comer por educação, mas não gosto não. Não gosto não. Jacó faz um guisado para o seu pai, e o pai dele abençoa ele em Gênesis 27. Jacó e Labão fazem um pacto comendo na mesa em Gênesis 31. Os filhos de Israel comem com as filhas de Moabe em Números 23 e são amaldiçoados. Eles se sentam para comer, para beber e para se deitar com as mulheres de Moabe. O jejum, Daniel, por isso que é comida. Eu sei que o saco vazio não para em pé, mas quando o jejum ele atinge o céu, o jejum é isso. Você deixa de comer para se alimentar. É por isso que Jesus está jejuando. E aqui no anúncio está mostrando uma passagem de Deuteronômio 8:3, ou também de Lucas capítulo 4, que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. O evangelho, você sai daqui alimentado, porque você vai recebendo a palavra de Deus, que vai fortalecendo o teu espírito. E Jesus, ele come com pecadores, bebe com pecadores e celebra a ceia, como pão e bebo cálice. É assim. Aliás, dia 1º agora, não, dia 31 não, dia 7, aniversário da igreja, teremos a celebração da ceia do Senhor. Então, quando a gente fala sobre comidas para Deus, pastor, o que tem esse negócio de doce? Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios. Vamos aprender isso, gente? Isso é Novo Testamento, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. É oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Gente, isso aqui está claro ou não está claro? Então, são pessoas que dedicam as suas vidas achando que estão fazendo bem, mas isso não é uma mera brincadeira. Tem uma criança. O dia das bruxas é o dia que o feitiço vira contra o feiticeiro. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete ou intérprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica, ele não está falando da prática, ele está falando de pessoas. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. E justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis, que o Senhor seu Deus as expulsará diante de vocês. Deixa o texto aí. A gente fala assim, não, Deus odeia o pecado, mas ama o homem. Aqui diz que não.
aqui diz que quem pratica isso tudo aqui, quem pratica tais coisas, é detestável ao Senhor. Já experimentou alguma coisa que é detestável? Já teve uma experiência detestável na sua vida? Já conheceu uma pessoa detestável? Já sentiu um cheiro detestável? Já provou algo detestável? É isso, detestável. Não dá para engolir. Então, a Bíblia está deixando claro que tem pessoas que são afastadas, que são expulsas por causa disso, da presença de Deus. O culto aos mortos, porque é isso que o Halloween diz, que os mortos estão vindo para a vida. E aí se colocavam aquelas comidas nas escadas das portas, na entrada das portas, para que eles viessem se alimentar. Se você vê isso em encruzilhadas, em esquinas, você vê isso. Colocam-se essas comidas, celebram-se essas festas ocultistas, no intuito de que, não, ele vai satisfazer, vai embora e não vai entrar na minha casa. Gente, só tem uma coisa que protege a tua casa, sabe o que é? O sangue da cruz, é o sangue do Cordeiro, só isso. Clama pelo sangue do Cordeiro na porta da tua casa, nenhum espírito de morte vai entrar ali. Foi assim que Deus ensinou para o povo de Israel. É isso que nós celebramos na Páscoa, gente, a morte do Cordeiro. Hoje a casa do Senhor somos nós, somos a minha vida, a tua vida. Quando vos disserem, consultem os necromantes ou os adivinhos, que murmuram e fazem encantamentos, acaso não consultará o povo ao Senhor seu Deus? O pecado da adivinhação, o rei da Babilônia está na encruzilhada, sem saber se deve atacar Jerusalém ou Rabá, no caso aqui a Jordânia. Ele chama adivinhos para fazerem previsões, lançam só, consultam ídolos e por aí vai. Desgraças inevitáveis. Gente, você está dizendo para o teu filho que servir a Deus, você está deixando de anunciar para as crianças que servir a Deus e servir aos demônios é a mesma coisa, que não tem diferença. Vamos ver se tem diferença. Olha as calamidades inevitáveis, sem livramento. Todos os conselhos que você recebeu só extenuaram. Sabe por que ele fala isso? Porque o espírito imundo gosta de dar conselho. Gosta. Conselho romântico. Eu faço amarração para o amor. Eu trago o seu amor de volta. Ele gosta disso. Ele te dá estratégias. Ele faz com que você promova feitiços. Não, me dá aqui, eu não vou falar porque tem crianças. Mas ele pega partes íntimas de roupas para fazer trabalhos. Isso não é brincadeira. Isso é uma conexão de alma. Todos os conselhos que você recebeu só extenuaram. Desde que os seus astrólogos, não são astronautas nem astrônomos, é gente que adivinha o céu, que gosta de ler o céu, ler as estrelas, consulta signos do horóscopo. É isso que ele está falando. Desde que seus astrólogos se apresentem, aqueles observadores de estrelas que fazem predições mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida eles serão como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Não há ninguém que possa salvá-lo. Tinha um jornal, de um canal, que eu não tenho acordo com esse canal, não gosto dele. É um canal que eu não vejo há anos, que apareceu uma senhora, e agora a previsão aparecia no jornal do horário do almoço, quase que eu falei aquilo. E tinha uma moça, agora com você, os mais jovens não lembram disso, Zora Ionara, lembra disso? E aparecia você, de aquário, o seu número da sorte é 15, e a cor da sorte é verde. Cuidado, não pegue empréstimo com a sua sogra, algo de mal vai acontecer. Gente, gente, a adivinhação, o contato com os mortos, a tentativa, que não há contato com os mortos, eles se disfarçam de demônios, se disfarçam de espíritos de luz. É isso que ele está dizendo. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas, não há ninguém que possa salvá-la. Só Deus conhece o futuro. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela o mistério. Olha para mim. Ninguém sabe. Eu preguei sobre isso domingo.
quanto ao dia de amanhã, qual o dia que são os discípulos, Pedro, João, Tiago, sabe aqueles homens que a gente queria sentar à mesa com ele e falar, e como é que foi? Como é que foi andar com Jesus? Sabe aqueles homens de intimidade com Deus? Eles perguntam para Jesus, Jesus, qual vai ser o dia e o sinal das tuas vindas? Ó, sinais eu vou dar, mas quanto dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem eu, só o Pai. Não caia nessa armadilha de se achar prepotente, orgulhoso, sabedor, sábio, inteligente, querer achar qual é o dia. Você não vai achar. Todo mundo erra. Tem religião hoje que ela é cultivada em cima de uma profecia falsa sobre a volta de Jesus. Essa semana, gente, isso escandaliza o evangelho. Um pastor falou, não me enterre, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Gente, eu fiquei imaginando Jesus e Lázaro olhando para ele, porque Lázaro ressuscitou o quarto dia. Gente, e o pior nem isso. Gente na beira do caixão, imagina o cadáver de 3 dias. Vocês viram isso? Quem viu isso, gente? Meu Deus, eu falei, sabe quando você tem vergonha alheia? Tive. Ele deu uma profecia, o dia que eu morrer, espera que eu vou ressuscitar o terceiro dia. Gente, Deus ressuscita morto? Claro. Ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, a viúva de Naim de Lucas 7. A gente tem a impressão que Dorcas foi ressuscitada também. Tem alguns textos que não deixam isso claro. Mas, gente, se escandaliza. O amanhã pertence ao Senhor. Qual foi o astrólogo? Vamos ver aqui o final do ano junto, né? Aquelas televisões, o que dizem os búzios, o que dizem as estrelas, como é que vai ser o ano de 2020? Eu fico imaginando, tiraram tudo isso da internet, sabia? Eu entrei nos canais do YouTube para pegar as previsões para 2020. Alguém acertou que vinha para a gente uma pandemia que ia parar o país e o mundo? Alguém acertou? Só o Senhor conhece. Vou ter que parar aqui. Fazendo encantamentos, a desgraça alcançará e você não poderá evitá-la com encantamentos. Cairá sobre você o mal, do qual você não poderá proteger-se com resgate. Resgate é uma oferta. Resgate, lembra que a Bíblia diz que nós fomos resgatados, 1 Pedro 18, da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeu dos nossos pais, nem com prata nem com ouro, mas com o sangue da cruz. Pronto, é uma oferenda, uma oferta. Uma catástrofe que você não pode prever, cairá repentinamente sobre você. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento, com as suas muitas feitiçarias nas quais você tem se afadigado desde a infância. Vou parar aqui. Meu tempo já acabou. Eu tenho muito mais coisa para ensinar, mas eu quero dar um alerta para você. Se você não pode, de fato, as leis no nosso Brasil, elas são, pelo menos algumas delas, são levadas a sério. Você não pode ofender alguém, e eu não ofendo alguém, eu só estou mostrando, eu estou pregando o que está na Bíblia. Eu tenho muito cuidado de pregar o que está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Mas a gente tem que pelo menos cuidar dos nossos filhos. Se você ensinar o teu filho no caminho que deve andar, ele vai crescer e não vai se desviar. Não vai. Ele vai ter temor do Senhor. Você não vai se preocupar quando o Boticário fizer uma campanha. Você não vai se preocupar quando um gibi lançar uma campanha. Quando o cinema aparecer com uma novidade sexual, imoral, dizendo que o mal é bem, que a luz é trevas, ou que as trevas são luz, você não vai se preocupar. Você não se preocupa com isso, porque você sabe exatamente o trilho que você vai traçar. Que se você se envolveu com isso, pede perdão a Deus. Se você está envolvido com isso, joga isso fora. Você serve a um Deus que é luz, nele não há treva nenhuma. Agora, você tem que ser muito honesto, amoroso e inteligente para tratar isso com filhos que normalmente são mal educados, porque os pais não exercem nenhuma autoridade sobre eles. E eu não estou falando de bater, nem de ser agressivo, nem de ser estúpido. Eu estou falando de você colocar limites que são obedecidos. Me lembro que uma vez eu estava em Campo do Jordão, São Paulo. Era uma cidade assim, muito próxima de onde eu morava, Guaratinguetá, e devia estar uns 3 graus. E a minha filha, com 3 anos, ficou de mal comigo.
Porque eu não deixei ela, com 3 anos, que não sabia nadar, se jogar numa água que estava a 3 graus de temperatura. A criança fica zangada com a gente. Mas eu tratei ela com todo amor. Eu tratei ela com todo cuidado. Arthur já ficou triste comigo, meu filho mais caçula, que hoje tem 25 anos. Por quê? Porque um dia ele queria comer lixo. Ele abriu a lixeira. Gente, vocês não... Posso falar qual era a lixeira que ele queria comer? A do banheiro. Pronto, vocês estão entendendo. Ele queria comer e eu disse não. E ele ficou zangado comigo, apesar do meu não ter sido esse não. Não, filho, não pode. Por quê, gente? Se a gente não ensinar, um dia eles vão entender. Mas a gente vai ter que ter amor para ensinar isso para eles. Agora, se você é um pai sempre estúpido, cavalo, grosso, mal educado, violento, tudo que você vai ensinar para ele, ele vai achar que é estupidez, violência, exagero. Enche o coração do teu filho com isso. Ensina para ele, ó, esse não é um caminho. Nosso Deus, Ele quer o melhor para a gente. Ele não proíbe a gente porque Ele não quer. Eu não quero que você faça isso. Não quero porque eu sou temperamental. Deus não é isso. Ele está falando não, por quê? Porque Ele quer o meu bem e o teu bem. Ele quer o bem da gente. Quando Ele diz não, Ele está nos favorecendo. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos encerrar. E quarta-feira que vem, gente, não deixe de vir. Domingo, não deixe de vir. Você que se inscreveu para a Conferência Raia, não deixe de vir. Vai ser um fim de semana, uma semana, um meio de semana. Todas as células essa semana não vão funcionar. As células não vão funcionar. Estaremos todos aqui no quarta-feira, amém? O estacionamento não está bonito, gente? Passa por lá e fala assim: Senhor, obrigado, Pai. Mas também agradece toda a administração. Hoje, de manhã cedo, estavam os engenheiros aqui, arrumando o som. O Gerson arrumou o som junto com o pessoal da Tec, Mário André. Obrigado, Mário. Mário, eu sei que estava por aqui em algum lugar. Ô, Mário, obrigado. Gerson, cadê o irmão Gerson? Queridão, obrigado. Claudinho, pastor irmão Cláudio Goluchowski. Obrigado, todos trabalharam. Cristian, vamos orar. Deus e Pai querido, hoje nós aprendemos um pouco mais da Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que o inimigo, ele se disfarça de anjo de luz. Sabemos disso. Ele foi tentar Jesus com tentações aparentemente inofensivas, mas que poderiam levar o teu filho a se perder, e nós junto com ele, porque Jesus Cristo é a nossa salvação e a razão do perdão que encontramos no Senhor. Pai, queremos te pedir perdão essa noite por aquilo que nós, na ignorância, ou na rebelião, ou na má vontade, fizemos, conspiramos a favor, para que o reino das trevas, de alguma maneira, não chegasse até o nosso coração. Mas hoje, estamos conscientes do Teu Espírito Santo, que fala com a gente. Quantas vezes nós tropeçamos, porque não conhecemos a verdade. Muita gente do Teu povo perece, porque não conhece a verdade. Mantenha a Tua palavra pregada aqui, Pai, no Teu Evangelho, com amor, com graça, mas mantenha a Tua palavra com poder diante de nós. Nós nos alegramos pela liberdade que temos para dizer não. Nós nos alegramos pela sabedoria que o Senhor nos dá, para que a gente possa repelir esses ensinos e manter a chama do Teu Evangelho, que é a verdade, acesa. Nós hoje escolhemos caminhar na luz, porque o Senhor é luz, e quando estamos na luz, o Teu sangue nos purifica. Não há nenhuma nojeira, não há nada detestável, não há nada impuro em nós, porque o sangue do Teu Filho, aquele sangue da cruz, que foi o sangue do sacrifício do Cordeiro, para pacificar um Deus que já é bom, atingiu a nossa vida. Livra-nos de espíritos chamados de espíritos de morte, livra-nos de espíritos chamados de espíritos de trevas, livra-nos de espíritos que não vêm da parte do Teu Espírito Santo, mas enche, Senhor Deus, com o Espírito do Senhor Jesus Cristo, chamado de Consolador, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.